Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Caravana do Evangelho. E assim, para nós começarmos o nosso Evangelho de hoje, não esqueçam de colocar as águas para que sejam fluidificadas durante e ao final do Evangelho. Você pode oferecer a água para os seus familiares, para os seus pets, pode aguar as plantinhas e pode fazer alimento também com essa água fluidificada. Olha quanta coisa boa a gente pode fazer com a água, né? Então, assim, para nós começarmos, Gerson, você trouxe uma mensagem para nós hoje? Sim, uma mensagem aqui, também acredito ter muita afinidade com o capítulo que nós vamos começar hoje, que é o Tá. capítulo 9, né? Uhum. Uma mensagem do livro Abrindo Portas Interiores. Legal. A mensagem é a seguinte: faça aos outros o que gostaria que eles lhe fizessem. Pense bem nessa lei e aplique-a. Colocando-a em prática, você verá todo egoísmo e egocentrismo desaparecerem e seu amor pelos seus semelhantes virá em primeiro lugar. Você encontrará a verdadeira liberdade e felicidade quando começar a pensar e a viver pelos outros. Nesse elevado estado de consciência, nada lhe poderá acontecer de mal, porque a vida pode fluir livremente, sem obstruções. Recuse-se a considerar os obstáculos. Veja somente as oportunidades. Quando errar, corrija-se e aprenda a lição. Existe uma resposta para cada problema. Procure até encontrá-la. Nada será em vão, porque se você realmente se empenhar na busca, certamente achará a resposta. Mas lembre-se, não espere que as coisas caiam do céu. Eu ajudo aquelas almas que se ajudam a si mesmas. Muito obrigada, Gerson. Bem propícia mesmo para as bem-aventuranças. E hoje que vamos falar dos bem-aventurados, os mansos e pacíficos. E essa máxima de Jesus de fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós, é uma das máximas de Jesus que a gente leva aí todos os dias, né? Nos auxilia em nossas condutas, em nossas ações, as nossas atitudes com os familiares, amigos. Então vamos refletindo sobre essa máxima na mensagem e agradecer ao nosso anjo da guarda, aquele anjo que nos acompanha. Vamos agradecer a nossa Mãe Santíssima, a nossa Mãe Maria, que nos cobre todos os dias com seu manto azul de luz, onde ela nos pega no colo espiritualmente e nos embala, acalmando aquelas dores mais profundas nossas. Obrigada, Mãe Maria. E assim chegamos até o seu Filho, nosso Mestre, Jesus. Obrigada, Jesus, pelos seus ensinamentos, pelos seus exemplos e por trazer a lei do amor, onde estamos aqui aprendendo a amar. E assim chegamos até Deus, nosso Pai, a inteligência suprema, Criador de todas as coisas.
Obrigada, Deus. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. E assim, fazemos a prece que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E assim, jamais elevados, estamos prontos para começar o nosso evangelho de hoje. Gerson, você faz a leitura para nós? Sim. Então, hoje a gente começa o capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Injúrias e violências. Bem-aventurados os mansos, pois eles possuirão a terra. Mateus, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus, versículo 9. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matarás, e aquele que matar merecerá ser réu no juízo final. Mas eu vos digo que qualquer um que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser réu no juízo. Que aquele que disser ao seu irmão, raca, merecerá ser réu no conselho. E aquele que disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus, versículo 21 e 22. Por essas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a afabilidade e a paciência. Condena, em razão disso, a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês com relação aos seus semelhantes. Raca era uma expressão de desprezo entre os hebreus, que significava homem insignificante, e se pronunciava cuspindo-se de lado. Ele vai mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão, és louco. É evidente, tanto aqui como em qualquer circunstância, que a intenção agrava ou atenua a falta. Mas por que uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer uma reprovação tão severa? É que toda palavra ofensiva é a expressão de um sentimento contrário à lei de amor e de caridade, que deve regular as relações humanas, mantendo a concórdia e a união. É um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade. Entretanto, o ódio e a animosidade. Enfim, depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Obrigada, Gerson. Esse capítulo 9, os bem-aventurados, os mansos e pacíficos. Então, aqui a gente está dando continuidade às bem-aventuranças, né, que Jesus ele proferiu no Sermão do Monte. Então, lembrando que nós passamos aí no capítulo 7, os bem-aventurados, os pobres de espíritos, aí no capítulo 8, que foi os puros de coração, e agora os mansos e pacíficos. E depois, no capítulo 10, nós vamos ver os bem-aventurados, os misericordiosos. Então, essas bem-aventuranças, elas não nos permitem escolher qual delas a gente vai ficar, né? Não é nesse sentido, porque elas devem ser consideradas aí como um todo, porque elas relacionam tudo aquilo que nós enfrentamos onde vivemos aqui no planeta e como devemos ser os seguidores de Cristo. Então, Cristo
já na sua inteligência e na sua bondade, ele já sabia o que vamos enfrentar e ele já, nos seus ensinamentos, ele disse o que iríamos enfrentar e já nos deu também ali o remedinho, né? A cibalena diária. Então, essas bem-aventuranças é realmente ali a nossa cartilha para o nosso viver bem, é uma conduta ali para todos, né? E quando aqui fala os bem-aventurados, os brandos e pacíficos, né? Jesus aqui, ele quis dizer, a gente sabe que já tem aqueles que já são mansos, que são pacificadores, né? São pacíficos, ótimo, mas Jesus aqui também, ele quis dizer que são todos aqueles que reconhecem a necessidade de disseminar o bem, disseminar a paz, de propagar a paz naqueles corações que são mais violentos. Então, são aqueles que assumem de levar a paz onde tem a discórdia. Então, nesse sentido aqui, que Jesus ele traz essa mansidão e o pacífico aqui, né? E quando aqui no Evangelho de São Mateus, que ele fala das bem-aventuranças, os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, é interessante a gente refletir aqui, herdarão a terra. Quem vai possuir a terra? Aqueles que possuirão a terra. Então, significa que esses brandos que contribuem para, não só com a sua própria paz, mas para a paz para os outros, para o mundo, com a humanidade, né, com quem está próximo. Então, esses que vão levar a paz, eles serão os verdadeiros possuidores, os verdadeiros herdeiros aí da terra, que terão o privilégio de permanecer no planeta Terra, porque nós sabemos que nós estamos no planeta de provas e expiações em transição para a regeneração. Então, quando Jesus aqui, ele coloca bem no futuro, né? Herdarão a terra. Então, significa que esses que levam a paz para o mundo, então significa que eles terão esse privilégio de permanecer nesse outro mundo, nessa outra terra de regeneração. E esse planeta de regeneração é onde já vai prevalecer aqueles espíritos com aqueles sentimentos mais bondosos, né? Onde o amor ele vai se fazer mais presente. Ele é gradual essa regeneração, né? Então, por isso que nós, refletindo sobre isso, a gente precisa cada vez mais de que a humanidade se conscientize de que o planeta ele vai melhorar conforme nós nos melhoramos e conforme nós também vamos contagiando as pessoas que estão ao nosso próximo, né? Porque com as nossas atitudes a gente sempre tem o que aprender e o que ensinar a alguém. Então, com essa atitude, o planeta ele vai evoluindo. Então, vale essa reflexão, né, para todos nós aqui. O que estamos fazendo para caminhar juntamente com essa evolução do planeta para a regeneração? Porque a gente caminha junto, o planeta ele vai junto com a gente, né? Então, e nesse item 2 aqui que ele fala, né, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, né? Porque aqui quer dizer que esses são chamados filhos de Deus porque estão cumprindo as orientações e a lei de Deus. Aquele que busca a paz, o amor, a harmonia entre os povos. Então, eles estão segundo os preceitos de Deus. Aí no item 3, diz, né, que Jesus
disse para aqueles que o escutavam, né? Que aprenderam o que foi dito aos antigos. Então, aqui nessa fala, Jesus, ele vai aqui um pouco além, né? Porque enquanto os antigos, eles falavam em matar, né? Até da lei de Moisés, e que realmente matar é um crime. E Jesus, ele vem aqui nos mostrar que não são apenas aquelas pessoas que matam que eles vão merecer a condenação. Jesus, ele vem aqui nos mostrar que aquele que se deixa levar pela cólera, né, pela ira, aquele que disser que naquela época se falava raca ao seu irmão e ainda cuspindo de lado, né, que significa um desprezo, né? Então a pessoa que recebia aquilo era extremamente humilhante, né? Hoje em dia tem outras formas de ser extremamente humilhante, mas naquela época, entre os hebreus, eles utilizavam essa palavra e ainda cuspiam e olhando para o lado, né? Então é uma forma totalmente desprezível ao outro ser que estava ali. Então, ele fala que esses que são atingidos pela cólera, que atingem o seu próximo, né, com essas palavras tão agressivas, que eles também serão responsabilizados pelos seus atos equivocados. Porque isso também, né, é uma afronta e está contra a lei de Deus, porque vai contra a lei do amor agir dessa forma. Então, e Kardec depois ele nos lembra aqui que em qualquer situação, o que vale é a intenção. Ela pode agravar ou atenuar aquela falta que a gente cometeu, né? Tanto que a gente sempre fala, Deus, ele não vê a nossa casca, ele vê aquilo que está por dentro. E nós, a gente também não precisa agora pegar a chibatada e começar, né? Se bater por causa disso, porque nós somos humanos, às vezes as palavras saem mesmo, né? A gente erra, mas às vezes depois a gente vai cair em si, né, gente? E a gente pensa assim, poxa, mas eu não falei naquele sentido de, poxa, destratar tanto aquela pessoa. E realmente às vezes não é, gente. Às vezes naquele momento de fúria a gente pega e... Aí quando vê, pum, falei, né? E aí, o que a gente pode fazer é dizer para a pessoa, né? Eu sinto muito pela minha fala. A gente não pode ir lá e retirar, mas a gente pode dizer, eu sinto muito. Mas Deus vê a nossa intenção, porque Ele vê também que a gente está naquele esforço de se melhorar. Então, quando a gente perceber que soltou aquela palavrinha feia, a gente voltar um pouquinho e dizer, eu sinto muito pelo que eu disse, né? E Deus está vendo isso. Então, essas palavras de Jesus, elas precisam continuar sendo estudadas, absorvidas por nós, porque Jesus já sabia que não é fácil viver aqui no mundo, porque a gente tem relacionamentos difíceis, né? E tem aí tantos nosso orgulho com o orgulho do outro, nosso egoísmo com o egoísmo do outro, mas dá para viver sim, segundo a lei trazida por Jesus, né? Que são todos esses ensinamentos. Olha essas bem-aventuranças, quantos ensinamentos ele nos traz aqui e nos traz com os exemplos. Embora aqueles exemplos lá da época dos hebreus, e há mais de 2000 anos atrás, mas a gente pode trazer para a nossa vida atual. As coisas se repetem de forma diferenciada, mas elas se repetem. Então a gente vai naquele esforço de todo dia um pouquinho, né? A gente se esforçar, nos melhorar, e a gente vê sim que tem muito melhoramento, tem muita gente, e nós estamos aqui reunidos também, gente, através de uma renovação moral de todos nós. Então, independente de religião, independente do país onde a gente está,
todos nós somos auxiliados pela espiritualidade amiga nesse processo de uma renovação moral, de uma reforma íntima de todos nós, né? Onde a gente vai buscando todo dia aí vencer um pouquinho o orgulho, o egoísmo, né? Então, assim, a gente vai se melhorando e a gente vai auxiliando aquelas pessoas próximas também através das nossas próprias atitudes. E assim a Terra vai caminhando para a regeneração, né? Porque é através da melhoria de cada coração que está aqui no planeta Terra. Gerson, você quer falar alguma coisa? Ninguém abriu o microfone? É basicamente isso que você falou, explicou aí muito bem explicado, como sempre. Ah, tá bom. Senão se torna redundante aqui se fosse. Tá bom. Então, gente, vamos assim agradecer ao nosso Mestre Jesus. Então, convido todos agora, todos que estamos aqui presentes e todos que vão nos acompanhar pelo canal do YouTube, do Facebook do CEF. Convido a fechar os olhos, internalizar todo esse aprendizado de hoje, trazendo para nossa realidade, mesmo sendo mensagens de há mais de 2000 anos, quantos ensinamentos e como podemos aprender todos os dias. Agradecer ao nosso Mestre Jesus por estar conosco nessa reunião de hoje e agradecidos que somos, Mestre Jesus. Vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, vibrar por toda a humanidade que através de suas renovações interiores possamos auxiliar o próximo, auxiliar essa evolução do nosso planeta Terra. Vamos vibrar por todo o Brasil, vibrando muita paz, muita luz, muita harmonia entre os povos. E vamos assim vibrar por todos aqueles enfermos do corpo físico, da alma. Vamos vibrar por todos aqueles que foram curados por alguma enfermidade. Vamos vibrar por aqueles que estão necessitados, aqueles que estão desamparados, por aqueles que estão hospitalizados, pelos asilos, pelos orfanatos, pelos presídios, pelos vulneráveis em situação de rua. Vamos vibrar por todos eles. E vamos assim agora, Mestre Jesus. Pedimos humildemente que o Senhor e a espiritualidade amiga adentrem em cada lar, aos nossos lares, onde o Senhor vai passando por todos os cômodos, deixando a sua luz, o seu amor, os seus ensinamentos. Através dessas boas energias, onde vai abençoando a todos que residem conosco, incluindo todas as formas de animais, de plantinhas. E pedimos, Mestre, abençoe as nossas águas, coloque aquilo que for necessário para cada um de nós, para que tenhamos mais uma semana linda e abençoada na seara do Senhor, Mestre. E vamos nos esforçar para permanecer com a sua luz durante toda essa semana, através das nossas melhores condutas, as nossas melhores ações, com os nossos familiares, amigos, ambientes de trabalho e a quem quer que chegue até nós. E assim, rendemos graças a Deus e graças a Jesus e graças a Maria Santíssima,
Que tenhamos todos uma excelente noite e uma excelente semana. Até o próximo Evangelho no Lar, gente. Graças a Deus.